de algo que eles precisavam aprender. Aleluia. Que era sobre a oração. A oração é uma das asas do crente. A oração é algo que, se o crente não tiver, ele não vai muito longe. Porque nós temos duas asas, como se fosse um passarinho. Uma é a oração e a outra é a palavra. Aleluia. Não adianta ter conhecimento e não ter oração, porque a oração é que traz a parte de profecia do Senhor. Sem oração nós não temos o céu na terra. Sem busca nós não temos o que dar. Nós temos um lema na nossa igreja, que se nós não sentar para aprender, nós não somos dignos de nos levantar para ensinar. Porém a gente entende, né, que a ansiosidade, que a vontade das pessoas muitas vezes em querer fazer, em querer se apresentar, apressa muitas vezes. E aí a gente vê, né, que as pessoas às vezes não esperam trabalhar de Deus na vida delas. Nós que somos pastores, o pastor está aqui pelejando, abriu uma porta, e eu creio que foi na bondade de Deus e na permissão de Deus essa porta se abriu. A Bíblia diz que Deus falou para Pedro: Pedro, aleluia, a hora que tu te converter, tu apacenta as minhas ovelhas. Então essas ovelhas que vêm aqui não são nossas. Essas ovelhas aqui são de Jesus. Foi Jesus que te chamou. Foi Jesus que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vocês são de Jesus. Nós somos apenas mordomos. Só que muita gente acha, irmãos, que quanto mais nome, né, evangelista, pastor, conferencista, né, e lá se vai tanto nome que tem, e grau de nome para se fazer maior do que os outros. E eu aprendi no ministério de Perus, irmão, que quanto maior o nome, mais a gente tem que se abaixar. Aleluia, mais a gente tem que se humilhar e buscar para quebrar a soberba e para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Mas vamos para o papai. O papai, a Bíblia diz que ele estava no céu, estava recebendo a adoração dos anjos, estava tudo bem. O mundo, a Bíblia diz que ele olhava para a terra, e a terra era sem forma e vazia, e a face das águas, né, ela pairava sobre a terra. E a Bíblia diz que houve uma guerra no céu, aonde Lúcifer, um anjo já por Deus, aleluia, para receber a adoração e preparar o louvor no céu, ele se exalta e ele quer se fazer maior do que o Pai. E ele põe em seu coração um comentário de pensamento dizendo: eu farei o meu trono maior do que o dele, e eu vou ser adorado. Aleluia. Irmãos, esse espírito de Lúcifer, ele ainda tenta muitos na terra, e ele ainda manda proposta para muita gente que se enganam, aleluia, achando que a felicidade nessa terra é duradoura e vai durar por resto da vida. Não, não, não. A felicidade na terra passa muito rápido, muitas vezes é momentânea. A maior felicidade, a melhor felicidade é a que Jesus dá, é da alma, é a alegria do Espírito, a alegria da salvação, aleluia. E a Bíblia diz que houve uma guerra no céu, onde o Senhor disse para, aleluia, para os seus anjos expulsarem Lúcifer do céu. E ele sai do céu agora como uma flecha. A Bíblia diz que ele vem e crava na terra. E a terra agora, ela sai de órbita e ela fica destruída. Porém, a Bíblia diz que o Senhor olha para a terra e resolve consertar, aleluia, e fazer uma terra linda para nós. E ele desce no capítulo 1 de Gênesis, ele diz que ele e o Senhor Jesus, agora o seu filho, diz, aleluia, descem na terra e começam a refazer a terra. E eles começam a separar a água das terras. Ele começa a formar agora, ele diz para as águas, tudo que se vive na água, a água agora se faça. Ele diz para a terra, tudo que se brota na terra, agora a terra faça. Aleluia. E ele vai dizendo e a natureza vai fazendo. Aleluia. Olha a grandeza do nosso papai. Esse é meu papai, é o teu papai do céu, o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Aleluia. Porém, amados irmãos, quando ele vai criar nós, a sua excelência da criação, vocês sabem que ele pega ali, gospe na terra, aleluia, e ele pega e faz ali do boneco, aleluia, a sua semelhança. Ele nos faz a sua semelhança. Ele faz a sua semelhança,
aleluia, da terra, e agora aquele boneco está ali. Porém, ele só recebe vida após o sopro de Deus. E esse sopro de Deus, irmãos, é o que trouxe vida para nós. É o que nos traz a vida. A Bíblia fala que nós somos tricômono. Nós somos espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. O espírito, quando nós falecemos, volta para Deus, porque foi Deus que deu. E todo ser humano, seja ele evangélico, seja ele umbandista, seja ele católico, seja ele budista, seja ele ao que for, ele tem um pedaço de Deus dentro dele, que é o espírito. Porém, ele tem um corpo, que esse corpo, a Bíblia diz que quando morre, é aquele paletó de madeira que se veste. Todo aquele que descer a sepultura antes da vinda de Jesus, não adianta, vai para aquele lugar, para debaixo da terra, e ali não vai riqueza, ali não vai um carro bom, ali não vai a casa boa, ali a arrogância cai de lado, a soberba, ali nada. O que adiantou viver uma vida onde não ajudou ninguém e quis ganhar tudo e depois não levar nada, dizendo é meu, eu tenho, e depois que vai, outro toma conta de tudo, né? Toma conta de tudo. Mas a Bíblia diz que a alma que é eterna, essa é eterna, ela vai agora viver pela eternidade. E o que vai, aleluia, aleluia, dar a direção da nossa alma é nós mesmos, é a nossa decisão do hoje. A Bíblia fala, irmãos, que o papai ele veio de geração em geração, escolhendo agora um povo para ser seu, porque ele viu, aleluia, que o ser humano ele era desobediente. Começou a desobediência lá no Éden, e a guerra contra o Satanás contra o ser humano agora. A guerra não é de Satanás contra Deus. A guerra de Satanás é contra a criação excelente de Deus, eu e você. Aleluia. Porém a Bíblia nos ensina que o maior inimigo nosso não é Satanás. O maior inimigo nosso ainda é o nosso eu, a nossa carne, que milita contra o Espírito. E o apóstolo Paulo fala que um quer se sujeitar ao outro, um quer vencer o outro. Porém, aleluia, quem vai vencer entre essa guerra? Quem mais nós alimentar. Aleluia. Hoje você deixou o seu lar, deixou os seus afazeres, deixou talvez uma minissérie, né? E veio aqui alimentar a sua alma. Hoje você veio buscar a Deus porque o teu Espírito que é dele impulsionou a tua alma dizendo, vai lá, vai lá. E o Espírito Santo que está na terra, o Espírito Santo que está na terra é a nossa força. Ele nos lembra da palavra. Ele usa um irmão, ele usa alguém para convidar, para dizer, vamos lá, que hoje Deus tem bênção de vitória para você. Aleluia. E Deus foi vindo, escolhendo gerações, e gerações foram partindo. Porque a Bíblia diz que o homem, ele dura no máximo, né, de 70 a 100 anos, 120 anos, no máximo. E a Bíblia diz que após os 70 ainda é cansaço e fadiga. Então nós precisamos escolher. Porém aqui dentro eu já vejo pessoas que já fizeram há muito tempo a sua escolha, já são decididas, já sabem, conhecem o Deus que serve. Porém há uma multidão que estão ainda no vale da indecisão, que não sabe se querem a Deus ou querem este mundo, se aceitam a Deus ou a proposta imposta, né, por este mundo e pelo inferno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, irmãos. Este mundo jaz no maligno, porque ele veio com uma terça parte dos anjos, e eles estão a tentar agora as nações, a pôr em prova. Aleluia! A gente sente presença muitas vezes maligna. A gente vê, né, espíritos contrários em pessoas que a gente até expulsa, manda embora, né? E ali eles dão um grito de derrota deles e vão embora. Porém, irmãos, cada um de nós temos que ter uma posição com Deus. Uma posição com Deus. E o Pai Nosso,
Ele nos dá alguns passos para nós, aleluia, tomar, né? A Bíblia fala sobre a oração do Pai Nosso. Eu vejo 7 pedidos aqui na oração do Pai Nosso. Mas para você pedir para alguém, você tem que, esse alguém tem que conhecer você. Para você receber algo de alguém, esse alguém tem que confiar em você. Para você receber de alguém, você precisa ter crédito com esse alguém. Não é? Aleluia. E nós temos muitas necessidades. Nós temos tantos querer, tantas vontades. Porém, se nós voltarmos um filme alguns anos atrás, nós vamos ver que se nós sentarmos e fazermos um deuteronômio da nossa história, da nossa vida, eu creio que todos aqui fariam alguma coisa diferente e estariam diferente hoje. Estariam em outra situação, em outro jeito, de outra forma, né? Mas o que passou vale de experiência. O que vale é daqui para frente. É daqui para frente. Então, como Deus, o Pai, vai te dar uma bênção, como você vai pedir a Deus uma coisa que não vai chegar lá? Isaías 49 diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Diz que o seu ouvido não está agravado para não poder ouvir. Porém, as vossas iniquidades fazem divisão, uma parede entre vós e o vosso Deus, e impede que a vossa voz chegue até Ele. A iniquidade faz divisão. A iniquidade é diferente do pecado. A iniquidade é um pecado repetitivo. A iniquidade é uma teimosia. Nós podemos ver na vida de Saul e de Davi. Na vida de Saul, ele peca e o profeta diz para ele não mais fazer. O profeta dá instruções para ele fazer a vontade de Deus. Porém, ele conscientemente foi e fez o que não era para fazer. Fez totalmente ao contrário do que o profeta, Deus tinha mandado, o Pai tinha mandado o profeta entregar para ele. Então, de tanto teimar, vira iniquidade. De tanto insistir no erro, vira iniquidade. Porém, Davi era diferente. Davi era diferente. Olha os erros de Davi e os erros de Saul. Os erros de Saul não chegam nem aos pés dos erros de Davi. Saul, ele pegou e fez a parte do profeta, né? Fez ali a parte do profeta, e sacrificar no altar na frente do povo, se fez como profeta no lugar do profeta. Um dos erros. O profeta chega e diz: por que fizestes isso? Não tem profeta para Israel? Deus não levantou profeta? E ele fala que é a pressão agora do povo. Porém era a teimosia dele. Daqui a pouco o profeta diz: você vai, e o Senhor me diz que Deus vai te dar vitória. Porém tu tem que matar todos dessa cidade. E Deus era assim, o Pai era assim. Na época do Pai não havia misericórdia. Na época do Antigo Testamento não tinha misericórdia. Deus abria a terra e fazia que o próprio povo dele que estava em desobediência caísse para dentro. Deus mandava o povo de Israel entrar na cidade, aqueles que vinham contra eles, e matar todos, não ficasse um vivo, nem animal, nem criança, nem velho, nem jovem. E Deus mandou Saul entrar numa cidade e matar todos. Porém ele deixa o rei vivo para negociar, ele deixa animais vivos. E quando o profeta chega perto, aleluia, mas o Senhor já tinha avisado o profeta Saul, aleluia, o profeta, dizendo: até quando vais ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? E agora esta palavra é para os irmãos de mais idade, irmãos, que já estão há mais tempo na igreja. Ser rejeitado por Deus é consequência de iniquidade, consequência de erro repetitivo. Os que estão chegando agora, aleluia, é tão fácil levantar a mão, tomar uma posição com Jesus, dizer: Senhor, toma a minha vida, me ajuda a te servir, apaga os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Agora aquele crente que já está na casa há tempo, aleluia, que ajuda o diabo, ainda dá trabalho para os pastores, crente infiel,
A Bíblia é recheada, está aqui. Temos pastor para ensinar a verdade. Porém, quando nós olhamos para Davi, olha que Davi fez tanta coisa errada. Davi, ele pega, né? Faz tudo aquilo de errado. Coisas horríveis Davi fez. Porém, ele chega e corre por pó. Ele joga pó na cabeça, ele pede misericórdia. Ele, no Salmo 51, ele diz assim: conforme, Senhor, aleluia, lança-te a mim toda iniquidade, me mata, mas não afasta de mim o teu Espírito. Ele anseia pelo Espírito Santo, porque sabe que o Espírito Santo é o que dá vida, é o que ilumina, é o que vai levar ele para o céu. E o Senhor anseia, porque é o mesmo dos dois homens do lado de Jesus. Um do lado de Jesus era soberbo, dizendo: se tu és mesmo o Filho de Deus, faz com que nós desça daqui. Salva-te a ti e a mim mesmo, a nós, salva-te a nós. O outro do outro lado, humilde, dizendo assim: cala-te, porque nós dois, nós somos ladrão. Ele reconhecendo o seu reservo no lado do grandão da Galileia, e reconhecendo este aqui não fez mal algum, porém nós fizemos tudo de errado. E ele faz um pedido. O homem, no momento da maior dor, no momento da morte, ele estava no lugar certo, no lado daquele que podia levar ele para a eternidade. Aleluia. E ele faz um pedido meio direto para Jesus: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E a Bíblia diz que Jesus dá a resposta. Aleluia. A Bíblia diz que Deus rejeita agora o soberbo, mas ele se agrada e socorre os humildes. E ele olha para o lado, para aquele homem tão humilde, e ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre 3 coisas que os judeus faziam e que nós não podemos fazer. Os judeus fariseus, eles faziam esmola, eles faziam jejum, e eles faziam aqui também, né, oração. 3 coisas que eles faziam que nós não podemos fazer. Nós não podemos orar? Podemos. Nós não podemos fazer jejum? Podemos. Nós não podemos fazer esmola? Podemos. Mas Jesus dá ali o exemplo deles, que eles oravam de mãos levantadas, eles botavam o último som na caixa amplificada, olha aí, né? Para todo mundo ouvir, para mostrar que era melhor, para todo mundo ver que eles faziam orações demoradas. Aleluia. E o judeu não é que nem nós que ora pouco, não. E o judeu não ora só com a boca, que nem nós que nos ajoelhamos. Estamos ali numa campanha do Salmo 91, agora as irmãs, né, estão se jogando no chão. O judeu não. O judeu, ele ora com a cabeça. Ele ora, mas ele não para de sacudir a cabeça. Tem outros que começam a balançar o braço também assim. Se você for olhar os judeus ortodoxos, eles balançam dizendo. Tem outros que balançam até a perna assim, ó. E eles estão dizendo para o Senhor: eu não vou orar só com a voz, eu vou orar com as mãos, eu vou orar com o corpo. Porém, Jesus olhando, ele via o íntimo do coração, ele via a intenção, e é isso que vale para o Senhor. Muitas vezes você pensa que o teu louvor, aleluia, é pior do que todos. Mas assim diz o Senhor, que muitos adoradores que não sabem nem ler, que não sabem o ritmo, não tem tom, que não sabem cantar, mas quando abre a sua boca gaguejando, sem saber o tom, sem saber a letra, o som vai direto como se fosse o som de uma criança, e toca no coração e faz festa no céu. Aleluia! Porque são os rejeitados pela terra, são recebidos pelo céu. Aleluia. E o que mais nós queremos na terra é ser recebido pela terra, é fazer ibope. Oh, como canta, oh, como prega, oh, que afinado. E muitas vezes estamos sendo rejeitados no céu.
É melhor ser rejeitado na terra, mas recebido no céu. Aleluia. E o Senhor veio no seu sermão que durou 6 horas mais ou menos, falando sobre isso. Quando vocês derem esmola, não fazem como os escribas, que ao dar alguma coisa, eles dão coisas grandes para mostrar uns aos outros. Jesus, né, chamou seus 12 e a parte disse assim, ó, olhem só, os ofertantes. E quando ele viu, veio uma mulher, uma senhora de idade, que ela tinha só algumas moedinhas. E ela chega e larga no lugar de oferta. E aí vem outro judeu e dá mais. Vem outro fariseu e dá mais. E Jesus, olhando, perguntou para os seus discípulos: quem vocês acham que deu a melhor oferta? Aleluia! E os discípulos disseram ali: os que deram mais. Aí ele disse: não, quem deu a maior e a melhor oferta foi aquela que deu tudo que tinha, que ofertou o seu tudo. E nós aprendemos, irmãos, que o crente que é crente, ele tem que dar o seu tudo ou o seu melhor, porque Deus, ele deu, aleluia, o seu único filho. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele deu o seu melhor. Qual de vocês, mulheres, ia dar ao seu filho? Por mim, por alguém aqui? Ninguém ia dar. Aleluia. E ali ele deu exemplo para nós nas esmolas, na oração, no jejum, né? Quantas vezes, quando é novo cristão, estou jejuando, estou em jejum, pastor, estou santificando, pastor, estou santo, pastor. Se sente, mas a Bíblia diz que a gente não pode estar tocando ao ar que está jejuando. A Bíblia dá um conselho: molhe o teu rosto, para que não te pareças agora abatido. Aleluia. Aleluia. Mas ainda nos Salmos aqui falando do Pai, irmãos. Portanto vós orareis assim: Pai nosso. Ele ensina, Jesus ensinando, né? Diferente do que muitos ensinam na terra, que oram assim: meu Deus e meu Pai. Quantos oram assim? Você já ouviu até na televisão, né? Meu Deus e meu Pai. Jesus disse: não é teu Deus, é nosso Deus. Não é teu Pai, é nosso Pai. Se o Pai é meu, é teu também. Aleluia. Aleluia. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse santificado, irmãos, não é que o nome dele seja santificado, é que o nome dele em nós nos santifica. Aleluia. Que quando falamos do nome dele, é quando estamos em santidade de palavras, o ambiente está sendo santificado. E aí cada um leva para o seu íntimo. Aleluia. O nome deu glória. Eu creio que na casa dele lá, aleluia, ele santifica com as suas palavras, né, irmã? Santifica. E a santificação começa em casa, né? O Senhor diz aqui: quando vocês orar, não orem pelas cidades aí, não orem aberto. Entra no teu quarto. Quarto é lugar de intimidade, irmãos. Se mesa, é muito pregado sobre mesa, né? É lugar de intimidade. Mesa, você leva qualquer um para comer na sua mesa? Não, né? O convidado tem que ser especial. Você convidou algum parente. Agora, para o seu quarto, já imaginou isso? Para o seu quarto, quem você leva? E Jesus dizendo: é lugar de intimidade. Entra lá no lugar onde tu, né? É a mesma intimidade, ou mais ainda, aleluia, mais profundo. Mais profundo. Entra no teu quarto. E o que mais? Fecha a porta. Até quando eu vou orar? Até eu e ele ser um só. Até a vontade dele vir para mim. Aleluia! Eu saber qual é a vontade, ouvir a voz dele. Irmãos, Deus não fala assim com a sua voz em qualquer momento.
Eu já ouvi a voz de Deus 2 vezes em 25 anos de fé. Eu já ouvi nítido como você está ouvindo a minha voz. Eu ouvi a voz de Deus. Mas a primeira foi o dia que o Senhor me chamou para Ele. Em Mateus 11, 28, dizendo: vinde a mim, vem. Tu que está cansado, tu está sobrecarregado, e eu te aliviarei. Quando eu ouvi essa voz, Ele me aliviou na hora. Me tirou as cargas, os vícios, a depressão, a ansiedade. Me tirou tudo. E me colocou dentro de mim a alegria, o gozo, a paz, a longanimidade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio que é só o Espírito Santo para nos dar. Aleluia. Oh, glória. E a outra vez, muitos anos, 2 anos depois, irmãos, foi quando eu perdi os dedos. Eu ouvi a voz do Senhor dizendo: vai orar, entra para dentro, vai orar. 3 vezes, irmãos. Então, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, porque é algo de um livramento muito grande que Deus tem para você. Deus, Ele trabalha todo dia te livrando. Aleluia. Se você pudesse enxergar o tanto que Deus livra o ser humano na terra, você ficaria mais crente, mais fiel, mais firme na presença do Senhor. Aleluia. Vamos só mais uns pontos aqui, irmãos. Santificado seja o teu nome. Aleluia. Orar é o nosso maior privilégio, porque entramos na presença de Deus perante o trono da graça. Aleluia. Orar é a respiração para a alma. Orar é a respiração, é vida para a alma. Glória a Deus. A alma, irmãos, ela tem vida. Por isso que muitas vezes a pessoa está abatida, porque ela deixou agora a comunhão com Deus. Ela não respira mais. O ser humano, ele aguenta no máximo 6 minutos sem respiração. Imagina agora quanto tempo uma alma está sem respiração. Porque a oração é a respiração da alma. Por isso Filipenses diz assim: orai sem cessar, orai em todo tempo. Aleluia. Deus, aleluia. Orai em todo tempo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Olha só o terceiro pedido: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Venha ao teu reino. Jesus, quando ele veio na terra, João Batista veio antes, dizendo: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, crede no Evangelho. Aleluia. E essa voz ainda está nos nossos lábios: arrependei-vos, crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra nesta noite. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Você que ainda não aceitou Jesus, eu quero te fazer um convite especial. No céu há um livro